Então Deus faz uma aliança com Abraão, e Abraão tem um filho da promessa, Isaac, Jacó, José. Depois eles vão parar no Egito. Deus levanta Moisés para resgatar esse povo e levá-lo a uma terra prometida. É uma terra que Deus havia prometido a Abraão. E lá nasce Jerusalém. Então, estou resumindo a Bíblia, tá? Para você em 2 minutos. Lá nasce Jerusalém, e a gente tem a ascensão da monarquia, ou seja, Deus começa a levantar reis, porque o povo pede reis, tem a ascensão da monarquia, depois o declínio moral dos reis, esses reis pecam, esses reis se desviam. Depois temos um período de cativeiro babilônico, ou seja, a Babilônia entra lá em Israel, destrói tudo, leva o povo cativo. Depois temos a reedificação da nação, temos a reconstrução do templo. Deus levanta Neemias para reedificar o templo e a reedificação da nação. Amém? Depois de tudo isso, vem a primeira vinda de Jesus, o Messias prometido, aquele que viria para morrer pelo homem e pagar o preço pela condenação, pelo pecado do homem. Depois que Jesus morre e ressuscita e se inaugura na terra um período que nós falamos também na semana passada, um período que a Bíblia chama de mistério. Era um período oculto que ninguém sabia. Deus ocultou esse período. Nenhum profeta da aliança conseguiu visualizar esse tempo de intervalo. Esse período, sabe o que era? O próprio Deus, o próprio Jesus morando dentro de nós, e esse povo se chamava igreja. Dá um amém aí de vez em quando. Amém? Glória a Deus. Aí tem uma promessa para esse povo de arrebatamento. Ou seja, esse povo que tem a vida de Deus, que nasceu de novo, que tem a vida de Jesus, que tem a vida de Deus, vai ser arrebatado. Ou seja, a gente vai sair da terra num piscar de olhos e vamos encontrar com Jesus nos ares. Amém? Depois do arrebatamento vai vir um período de juízo sobre a terra. Esse período é chamado de tribulação. São 7 anos de tribulação sobre a terra. É o juízo final de Deus sobre o pecado e sobre a terra, a condição da terra. Depois da tribulação, a gente tem a segunda vinda do Messias. Então, quando Jesus vier arrebatar a igreja, não é Jesus que desce, mas Jesus aparece nas nuvens e nós subimos. Amém? Nós encontramos com Jesus nos ares. Lá se passam 7 anos. É o casamento de Cristo com a igreja nos 7 anos. Na terra vai estar acontecendo a tribulação. Nos últimos 3 anos e meio, a Bíblia chama de grande tribulação. É aí que se levanta também o anticristo e todas aquelas acontecimentos apocalípticos, né, que nós vemos em Apocalipse. Vai acontecer durante esses 7 anos de tribulação sobre a terra. Mas no final da tribulação, Jesus volta para cumprir uma promessa que ele havia feito para o povo judeu. Enquanto o povo judeu, os que ainda estiverem vivos ali são preservados, o anticristo reúne todos os seus exércitos para tentar aniquilar o povo judeu, ou seja, acabar com os propósitos da segunda vinda do Messias, porque Jesus vai vir a segunda vez para o povo judeu. Guarda essa informação aí. E Jesus aparece ao final da tribulação, e ele tem uma batalha muito difícil com Satanás. A Bíblia diz que ele vence Satanás com o sopro da sua boca e aniquila Satanás, o anticristo, o falso profeta, e todo o seu exército. Com o sopro da sua boca ele salva os judeus. Ele vem com um povo também, na segunda vinda de Jesus. Esse povo se chama igreja. A Bíblia diz que a gente vem tudo com cavalo branco, de ninho finíssimo. A gente vai só assistir, Jesus vai fazer tudo. E depois começa o reino milenar, 1000 anos, Jesus governando aqui na terra, sentado em Jerusalém. A igreja vai reinar junto com Jesus. Amém? Satanás vai ser preso por 1000 anos. No final desses 1000 anos vai ter o tribunal do grande trono branco, onde aqueles ímpios vão ser julgados. Mas nós que já somos igreja, nosso julgamento vai ser um pouquinho antes, 1000 anos antes. Não, 1000 anos e 7 anos antes. Porque nosso julgamento vai ser quando a gente for arrebatado. Amém? Pastor, que resumão, estou meio perdido. Esses 3 finais de semana a gente vai detalhar cada um desses passos. Você está animado? Glória a Deus. Então, deixa eu só colocar um slide aqui. Meu tempo está correndo, meu tempo é um inimigo contra mim hoje. Coloca um slide aqui só para ficar fácil, para você entender. O homem no começo tinha a vida de Deus, tinha comunhão com Deus. O homem experimenta do pecado, e depois do pecado ele morre espiritualmente. Ele precisava agora ser resgatado ou nascer
de novo. Aqui, a condição do homem lá, depois de Adão, todos aqueles que vieram depois de Adão estavam mortos espiritualmente, e por mais que tinham aliança com Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, eles não eram salvos, porque de uma certa forma eles estavam mortos espiritualmente, então eles não poderiam ir para o céu, mas eles iam para um lugar chamado Hades. Esse lugar é região dos mortos, seria o inferno, mas a Bíblia vai dizer que havia uma separação, um abismo aqui no meio. Então havia um lugar, a gente leu na semana passada, domingo à noite, havia um lugar aqui no Hades que era um lugar de tormento, e havia um abismo que separava do seio de Abraão, que era um lugar que tinha paz e descanso. Quem estava aqui no Hades não poderia ir para o seio de Abraão, e quem estava no seio de Abraão não poderia ir para o Hades. Você vai lembrar o rico aqui, Jesus está contando essa história, ele fala: olha, Abraão, pai Abraão, deixa eu ir pelo menos ressuscitar para avisar os meus irmãos, para avisar a minha família, que aqui é um lugar de tormento. E aí Abraão fala: o povo lá tem os profetas, tem a Bíblia, uma vez que você morre, você não tem mais a opção de escolha, então a única opção que temos para viver eternamente ou morrer eternamente é aqui na terra. Amém? São 80, 90, 100 anos que você tem aqui na terra, que vai determinar a sua eternidade, irmãos. Então, viva para Deus. Amém? Então aqui havia o seio de Abraão, as pessoas estavam preservadas. Deus, ele precisava julgar o pecado. Ele faz uma aliança para levantar esse povo que eu comentei, o povo de Israel. A primeira pessoa que Deus levanta é Abraão, amém? E aqui ele fala: Abraão, da sua descendência vai vir o Messias, aquele que vai abençoar todas as nações da terra. Eu vou resgatar o homem para a minha presença. Em um determinado momento, Deus chega para Abraão e promete um filho. Abraão não podia ter filho, já era avançado de idade. Sara também era estéril, não poderia ter filhos, mas Deus promete um filho a Abraão. Abraão tem esse filho chamado Isaque. Mas em um determinado momento, Deus fala assim: Abraão, sacrifica Isaque. Então aquilo significava que Abraão deveria fazer um sacrifício, ou entregar Isaque como oferta pelo pecado. A gente viu na semana passada que para haver salvação ou remissão de pecados, deveria haver derramamento de sangue, o sangue inocente. Na antiga aliança haviam sacrifícios de animais. Animais morriam e derramavam seu sangue inocente, para que o homem pudesse ter um perdão de pecados, mesmo que ainda de uma forma limitada. Não resolvia o problema do pecado, mas eles eram, quando alguém pecava, por exemplo, ia lá no templo, oferecia um sacrifício, aquela pessoa obtinha o perdão, mas não era um perdão definitivo. E Abraão fala assim, Deus fala para Abraão: Abraão, sacrifica teu filho. Então Abraão sobe no monte para sacrificar Isaque. Em determinado momento eles estão subindo. Isaque pergunta: pai, tem tudo aqui, tem a lenha, tem um cutelo, está tudo pronto para o holocausto, né? Ou para o sacrifício, mas está faltando o principal, o cordeiro. E Abraão fala uma das frases mais belas: Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele chega no templo, no alto do monte, que ele está pronto para sacrificar Isaque, ele pega o cutelo. De repente aparece um anjo e fala assim: não faça isso, não sacrifique o teu filho. E aparece um cordeiro pendurado em um arbusto. Mas Abraão estava pronto para entregar o seu único filho, por amor a Deus. Abraão estava entrando em aliança com Deus. Anos depois, veio o próprio Filho de Deus, que entregou. Deus entrega Jesus, o seu único filho, como oferta pelo pecado. Um dia um homem foi capaz de entregar o seu próprio filho em aliança com Deus. Anos depois, Deus também entregou o seu próprio filho em aliança com um homem, como oferta pelo pecado. Amém? Glória a Deus. Então Deus oferece Jesus, seu único filho. Jesus na cruz, ele experimenta da morte espiritual, porque a maldição do pecado estava sobre ele, porque ele se deixa ser colocado em um madeiro, e a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Quando ele é colocado no madeiro, ele prova, ou o nosso pecado vai sobre ele, mas não era o pecado dele, era nosso. Ele morre, mas a morte não pôde segurar. Fala comigo assim: a morte não pôde segurar. Amém? A morte conseguiu tocar Jesus, mas não pôde retê-lo na morte. Por quê? Quando ele morre e paga o preço do nosso pecado, tudo que faz a morte existir é o pecado.
Então, se o pecado está pago, a morte não pode segurar. Dá um amém? Jesus ressuscita, mas a Bíblia fala que antes de ressuscitar, ele vai no seio de Abraão. Lembra daquele texto que fala assim, que Jesus, quando ressuscita, prega aos espíritos em prisão? Quem já leu esse texto? Aquele texto está falando que Jesus foi lá no inferno para pregar para quem está morto espiritualmente. Não, Jesus foi proclamar no seio de Abraão a sua vitória. Então, quem estava aqui no seio de Abraão? Sabe quem estava aqui? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos aqueles que morreram na esperança do Messias. Eles estavam crendo, amém? Você viu Jesus na cruz? Não, mas você creu que ele veio? Você creu que ele morreu? Você não foi salvo assim? Como que o povo da antiga aliança foi salvo? Crendo que ele viria. Nós cremos que ele veio e fomos salvos. O povo da antiga aliança morreu e foi salvo crendo que ele viria, na promessa futura. Mas como eles não poderiam entrar no céu, porque eles estavam mortos ainda espiritualmente, porque o pecado não havia sido pago, eles estavam num lugar de preservação. Era como se, aqui tem um outro lugar ainda, que é o Lago de Fogo. Vocês estão entendendo alguma coisa que eu estou ensinando aqui? Dá um amém aí. Não é a condenação eterna ainda, não é o Hades ainda não é o Lago de Fogo. O Hades é como se fosse a prisão que um preso fica antes de ir para a penitenciária. Quando ele vai para a penitenciária, ele está condenado, já existe uma sentença, o juiz falou, olha, sua sentença é perpétua, você vai ficar aqui e o juiz fala, penitenciária tal. Antes disso, ele fica numa prisão, uma cela de prisão, uma cadeia, por exemplo. O Hades é como se fosse isso, ainda não é o Lago de Fogo, mas aqui havia uma sala VIP, que era um lugar de preservação. Ficavam todos os santos da aliança, eles não poderiam ir para o céu, mas era o paraíso daquela época, e eles estavam esperando a redenção. Quando Jesus ressuscita, ele vai lá no seio de Abraão proclamar o sacrifício, proclamar, ei, está feito, está pago, amém? Vamos para o céu. Jesus foi o primeiro homem a entrar no céu. Depois você pode ler na sua Bíblia, Salmos capítulo 22, 23 e 24, são salmos messiânicos. Capítulo 22 vai falar da morte de Jesus, da morte espiritual de Jesus, vai falar sobre demônios, sobre cães que estavam ali celebrando a morte do Messias. Salmo 23, você conhece bem, vai falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Depois ele vai dizer o quê? Pelo vale da sombra da morte, você me sustenta, amém? Depois você lê na sua Bíblia, Salmo capítulo 23, mas Salmo 24, eu não ia ler não, por conta do tempo, mas abre lá, vale a pena. Bem rápido comigo, Salmo capítulo 24. Eu estou falando um pouco rápido, eu preciso que você pense bem rápido também, tá bom? Posso contar com você? Para a gente ganhar tempo. Então, olha só o que diz, Salmos capítulo 24. Salmos 23 você conhece bem, no verso 23, verso 4, por exemplo, vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante os meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Está falando sobre o Messias, verso 24, capítulo 24, perdão, vai dizer assim, olha só. Ao Senhor pertence a terra e tudo que se nele contém, o mundo, os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, sobre as correntes, estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar, ou no céu, no santo dos santos, no trono de Deus? Quem é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor e a sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí verso 7 vai narrar, irmãos, como que foi a entrada de Jesus no céu. É um salmo profético aqui, ele vai dizer assim, olha, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí eu fico pensando que os anjos nesse momento estão falando assim, quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Verso 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus ressuscita, e agora se apresenta diante de Deus, agora não mais em um propiciatório, no Santo dos Santos, não mais em uma arca da aliança, num tabernáculo, mas agora diante do próprio Deus, no céu, diante do trono de Deus. Ele vai apresentar o seu sacrifício, e quando ele está entrando, irmãos, a Bíblia vai dizer, imagina essa cena, os anjos se curvando, levantai, ó portais eternos, se preparem. Sabe quando o comandante chega no exército, no quartel, os soldados têm que bater continência, epa, para tudo, fiquem às ordens, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Jesus entra no céu como vitorioso, representando o homem. Eu fico imaginando que quando na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, para apresentar o sangue do sacrifício, ele tinha que sair vivo, porque não poderia entrar em pecado, tinha todo um ritual de purificação. Ele apresentava, tinha que sair vivo de lá, porque não poderia entrar com pecado. Ele vai para a comunidade, o povo estava no átrio esperando, era um momento de grande expectativa, e ele falava assim: está pago, está feito, foi aceito, e o povo celebrava. Eu imagino que quando Jesus apresenta o seu sangue lá no Santo dos Santos, diante de Deus, tinha um povo esperando, Davi, Moisés, Abraão, e depois ele fala: está pago. Sabe que não é apenas Jesus que está lá no céu hoje? Os santos que morreram antes estão lá com ele. Sabe aquele seu parente que morreu em Cristo Jesus? Está lá com ele hoje na glória. Posso ouvir um amém? Amém. Então tem pessoas que acham que o Hades é a casa de Satanás, né? Ou o inferno é a morada de Satanás, e ele tem as chaves, ele que manda lá. É como se ali fosse o lugar de tortura, que ele atormenta, e ele manda, é a casa dele. Quem falou isso? A Bíblia vai dizer, você me ama ainda? Tudo bem aí? O inferno não é a morada de Satanás, ele está na terra. João capítulo 1, verso 7 vai dizer isso. Ezequiel capítulo 28, verso 12 diz que ele caiu na terra. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que ele é o Deus deste século, ou seja, dessa terra, com D minúsculo. A Bíblia vai dizer, 1 João 5,19, que ele jaz no maligno, ou seja, Satanás, a atuação dele hoje é na terra. Você sabia que o lago de fogo, onde ele vai ser lançado com seus demônios, é um lugar de tormento para ele? Quem sabia disso? Porque tem gente que acha que ele vai estar lá meio que atormentando, né, os ímpios. Não, é um lugar de condenação para ele. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscita, ele que tem as chaves da morte e do inferno, Jesus que tem. Não é o diabo que tem mais autoridade. Posso ouvir um amém? Então, o português, quando a gente lê a nossa Bíblia, estou colocando fundamento importante para tudo aquilo que a gente vai estudar ao longo desses dias. Quando a gente lê a nossa Bíblia, o português é uma palavra pobre de significado. Palavra rica, comparada a alguns outros idiomas, mas é pobre de significado, por exemplo, comparado ao grego. Por exemplo, quando você lê na sua Bíblia a palavra amor, no grego, pode ser amor ágape, que é o amor perfeito, o amor do tipo de Deus. O amor eros, que é o amor, atração física, entre homem e mulher. Você tem um amor storge, que é o amor fraterno, familiar. Você tem um amor fileo, que é o amor amizade. Por exemplo, quando você vai ler sua Bíblia, está tudo amor em português. Você vai para o grego, às vezes é eros, às vezes é storge, às vezes é ágape, às vezes... Quem está me entendendo? Quando a Bíblia fala inferno, no original, pode tirar aqui por favor. No original, tem a palavra Sheol no hebraico, ou Hades no grego, que são palavras traduzidas no português por inferno, mas se refere ao mesmo lugar.
ou região dos mortos. É esse lugar onde as pessoas morrem. Quando as pessoas morrem sem Cristo, elas vão para esse lugar, para o Hades, aquele lugar que eu mostrei ali. Para quem é aluno do Rema aí, eu vou fazer uma pergunta: o seio de Abraão, tem alguém lá hoje? Ou está vazio? Está vazio, amém? Está vazio, porque Jesus levou cativo o cativeiro e esvaziou o seio de Abraão, levou para o céu. Mas quando as pessoas morriam antes de Jesus, crendo no Messias, iam para lá, mas para o seio de Abraão. Os ímpios hoje, que morrem hoje, eles continuam indo para esse lugar, para o Hades. E a Bíblia vai dizer que é um lugar de sofrimento, ainda não é o lago de fogo ou de condenação eterna. Tem uma outra palavra chamada Tártaro, que também é inferno, mas no original é o lugar mais profundo do inferno. Eu sempre brinco que é o quinto dos infernos, o Tártaro. Foi para lá que alguns anjos que pecaram já foram julgados. É como se eles nem passassem, eles foram julgados direto. Eles estão presos lá nesse lugar. É um lugar mais profundo do inferno. Isso vai falar lá em 2 Pedro capítulo 2 verso 4 e Judas capítulo 1 verso 6. Eles pecaram e não existe uma clareza na Bíblia que tipo de pecado eles cometeram. Várias teorias. Se você quiser conversar sobre isso, tem algumas teorias. Eles estão lá, eles já foram julgados direto, amém? Estão lá presos. E um terceiro lugar, que é o lago de fogo, ou Guiena, que é a segunda morte, é o fogo eterno. Então, quando houver o juízo final, depois do julgamento final, quem não tiver Jesus, quem não for salvo, vai ser lançado no lago de fogo. Inclusive, Satanás e os seus demônios vão ser lançados no lago de fogo. É a sentença, é a condenação eterna, é a segunda morte. A gente viu na semana passada também que a segunda morte é a separação eterna do homem com Deus, amém? Então o lago de fogo também é um lugar de sofrimento para Satanás, é a condenação dele. Ou você acha que Deus ia condenar, julgar Satanás para ele viver uma vida boa lá se deliciando na larva do inferno? Estou brincando só para você entender, ele se aproveitando não, é um lugar de tormento para ele também. Tudo bem? Está me acompanhando? Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos lá, dado essa base importante, e olhando para a aliança que Deus fez de redenção, de restauração da terra, porque quando a terra experimenta da maldição com o pecado do homem, Deus ele promete uma restauração de todas as coisas. Deus ele faz uma aliança com Abraão. Essa aliança com Abraão aponta para a promessa de salvação. Mas depois Deus também faz uma aliança com Davi, prometendo a Davi e a sua descendência um reino, e esse reino jamais teria fim. É o reino eterno de um descendente de Davi. Amém? Isso está lá, não precisa você abrir, eu vou só ler com você. Daniel capítulo 7, verso 14, diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está falando de um reino, de alguém que viria, que reinaria para sempre, teria domínio eterno, e o seu reino jamais seria destruído. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, vai dizer: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. É uma promessa que Deus fez a Davi. Davi morreu, sim ou não? Sim. Então essa promessa não poderia estar falando de um descendente, de Davi especificamente, mas falando sobre um descendente de Davi. E aqui está falando sobre o Messias, sobre Jesus. Amém? Você vai entender que reino que é esse a partir de agora. Amém? Se você começa a ler a sua Bíblia, a sua Bíblia, no Novo Testamento, o primeiro verso do primeiro capítulo de Mateus, no Novo Testamento, vai dizer assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Por quê?
Ó, ele resume a genealogia de Jesus em 2 nomes. Ele vai dizer: é filho de Abraão e é filho de Davi. Ou seja, aquele prometido para salvar e aquele que é o prometido para reinar. Aí vou dar um adiantamento das cenas dos próximos capítulos. A Bíblia vai dizer, chama Jesus de cordeiro e chama Jesus de leão. Você já viu cordeiro? Você pode ver ser sacrificado. E leão? Leão tem mais força? A Bíblia vai dizer, a Bíblia não. O povo vai dizer que o rei da selva, quem é? Tradicionalmente é o leão, aquele que representa a força, né? A autoridade, né? A primeira vinda do Messias, ele veio para morrer. Ele veio como um cordeiro. Mas a sua segunda vinda, ele vem como um leão para reinar. É isso que a Bíblia fala no primeiro versículo do Novo Testamento. Jesus é filho de Davi e filho de Abraão, ou seja, aquele que vem para morrer e salvar, e aquele que vem para botar ordem, governar, aquele que vem para reinar. Então, se você ler o livro de Mateus, você vai ver que o livro é centrado no arrependimento para a salvação, ou seja, Jesus veio para salvar o seu povo, mas também é o evangelho que fala mais sobre o reino. Amém? Vem um rei descendente, que é descendente de Davi, que vai estabelecer o seu reino eterno. O seu reino é eterno e jamais terá fim. Mas Jesus morreu, ressuscita e está no céu. Jesus não está hoje na terra com seu corpo, mas está através de um povo chamado igreja. Nós somos o corpo de Jesus. E esse era o mistério que não foi dado a conhecer aos profetas. Ninguém sabia, só Deus sabia. E vimos domingo passado, se os poderosos, os demônios, se Satanás soubessem o plano, o segredo, jamais haviam crucificado o Rei da Glória. Sabe por quê? Porque foi justamente da morte e ressurreição de Jesus que Deus levanta um povo chamado igreja. Meu Deus do céu. Um povo que agora, antes o diabo tinha problema com Jesus. Porque Jesus foi levantado para quê? Desfazer as obras do diabo. O diabo fazia, o diabo colocava doença, Jesus curava. O diabo perturbava, Jesus libertava. Jesus fazia tudo para libertar o povo ou desfazer as obras do diabo. O diabo não sabia que naquele momento ele tinha problema com Jesus, mas depois que Jesus ressuscitasse, ele ia levantar uma nova família. Ele foi o primeiro de uma família, e agora o diabo tem problema com você também, irmão, porque nós, igreja, fomos levantados, recebemos a autoridade dada por Jesus para desfazer as obras do diabo. Então, quando você fala em nome de Jesus, não é que você é o bom. Na autoridade do nome de Jesus, Satanás tem que se submeter. Aleluia. Um certo culto aqui, algumas semanas atrás, alguém foi possesso, aqui num culto como esse, no final. Nós não oramos e falamos assim, em meu nome, fala isso para tu ver a vergonha. Eu não estou falando para expor isso, porque essa pessoa foi livre, graças a Deus, liberta, graças a Deus pelo poder do nome de Jesus, mas em nome de Jesus, porque Ele tem autoridade. E o diabo estava falando, vou te matar. Ou seja, o diabo estava colocando uma sentença, vou te matar, em nome de Jesus, cala-te, sai em nome de Jesus. Não é na tua autoridade, é na autoridade do nome de Jesus. Nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo tinha problema com Jesus, agora ele tem problema com um povo chamado igreja. Aí a Bíblia vai dizer, se os poderosos, se o diabo, e os demônios soubessem, jamais haviam crucificado o Rei da Glória. Por quê? Se eles soubessem, eles iam pensar, rapaz, eu não sabia que ele ia se multiplicar. Que palavra forte, pastor. Foi Jesus que falou. Se a semente não morrer, não pode produzir frutos. Quando a semente morre, ela cresce e multiplica. Jesus foi o primeiro, o primogênito dos mortos. Ele morre e ressuscita. Mas todos aqueles que creem em Jesus
nascem de novo também. Oh, Jesus. Amém? Glória a Deus. A igreja era esse mistério. Então, o povo da antiga aliança, quando olhava para as profecias, viam Jesus vindo como um cordeiro, morrendo, ungido, morrendo, e viam ele como rei, que iria sentar em Jerusalém, iria governar sobre as nações, mas não viam um intervalo, ou seja, o que aconteceria entre a morte e a sua segunda vinda. Deus ocultou esse intervalo. E você vai entender, se não der tempo tudo hoje, na próxima semana, a gente vai detalhar esses detalhes. Amém? Olha só, Lucas capítulo 1, verso 31 diz assim: eis que conceberás e dará à luz um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Está vindo um reino, esse reino já está estabelecido por conta da igreja, mas vai chegar um tempo que o próprio Jesus vai vir sobre essa terra que você está pisando hoje, e vai governar na terra. Amém? Pelo menos durante 1000 anos primeiro. Depois dos 1000 anos vai acontecer algo maravilhoso, irmão. A Bíblia vai dizer que céus e terra vão ser uma coisa só. É como se o céu vai descer. Cenas para os próximos capítulos. Eu vou te explicar como vai ser o milênio, como vai ser esses 1000 anos do reino de Jesus. Vou descrever como vai ser os próximos cultos. Mateus capítulo 3, verso 1 vai dizer assim, meu Deus, tiraram meu cronômetro ali, então posso ir até 12:30. Mateus capítulo 3, verso 1 diz assim, olha: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aí, ao longo que Mateus vai avançando, ele vai falando mais sobre o reino. Capítulo 4, verso 17 vai dizer assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 23, percorrida Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Falando do reino. Capítulo 9, verso 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Pregando o evangelho do reino. Amém? Fica tranquilo que 11:30 eu termino, tá, gente? Teve gente que ficou 12:30. Tudo bem aí? Está conectado aqui? No reino vai ter doença? Fala comigo assim, não. No reino vai ter morte? Não. No reino vai ter maldição? Não. Jesus, quando estava aqui na terra, estava desfazendo as obras do diabo, sim ou não? Você viu Jesus colocando doença? Não? Você viu ele salvando? Ressuscitando mortos? Abençoando? Sabe o que ele estava anunciando? O reino. Ou seja, no reino, isso vai ser de uma forma plena. Não vai ter doença, não vai haver qualquer maldição. Amém? Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nesses 1000 anos Satanás vai ser preso. Nem que ele queira, ele vai ser preso por 1000 anos, junto com seus demônios, e a terra não vai ter mais maldição. Mas Jesus aqui já está anunciando o reino, falando: olha, eu curei enfermo, curei doenças, eu ressuscitei os mortos, eu abençoei. Amém? Então, Jesus ele vem para reinar. Mas por que ele não veio para reinar já na sua primeira vinda? Porque ele vem oferecer o reino para o seu povo, o povo judeu.
Mas a Bíblia vai dizer que o povo judeu rejeita o Messias. Imagina, o povo da promessa, aqueles que estavam esperando o Messias, não receberam Jesus como Messias. Eles rejeitam o próprio rei. O plano de Deus era que Deus levantasse os judeus para anunciar o reino. Eles seriam agentes de evangelização mundial, mas eles rejeitam o reino, rejeitam o próprio rei. E aí há uma pausa, eu quero que você grave isso, há uma pausa profética, porque Deus havia profetizado, ou dado para o profeta Daniel, isso a gente vai ver com mais detalhes no próximo domingo, de 70 semanas, ou 490 anos, para tratar com Israel. É um tempo estabelecido direto para Israel, 70 semanas. Mas quando o reino chega, o que Israel faz? Rejeita. Quando Israel rejeita, para-se o tempo. Para-se o tempo para contar as profecias. Sabe quantas semanas? Essas semanas são semanas de anos. Sabe quantas semanas faltam para essa profecia que Deus deu a Daniel se cumprir? Sabe quantas? Uma semana. 69 semanas já se cumpriram. Pastor, como que eu sei? É história. Talvez na época de Daniel eles pensassem assim: meu Deus, isso aqui é muito grande. Hoje já é história. E é o que nós vamos estudar na próxima semana. Todos os impérios que Deus falou que viriam depois do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, Romano e o Império do Anticristo, ele detalha as características desses impérios. Só falta um último império. E a última semana, esse último império é o Império do Anticristo. E a última semana é exatamente 7 anos, que é justamente o período da tribulação. Amém? Então, só para passar rápido com você, as primeiras 7 semanas são 49 anos. Vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Depois tem 62 semanas seguintes, ou seja, 434 anos, que narra desde a reconstrução do templo até a vinda do Messias, culminando na morte do ungido. Somando, dá 483 anos, faltando apenas a última semana, os 7 anos. Quer saber onde o relógio parou? Eu vou terminar com isso para ficar o suspense para os próximos cultos, para você não perder. Daniel capítulo 9, verso 26 diz assim: depois de 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Quem é ungido? Quem é ungido? Logo depois, Daniel profetiza outro evento. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Sabe o que aconteceu depois que Jesus morre? O templo, o santuário é destruído pelo Império Romano, 70 depois de Cristo. Daniel profetizou aqui. Depois disso, o povo de um príncipe. Que povo é esse? O Império Romano. Que príncipe é esse? Satanás. O povo de um príncipe há de destruir a cidade e o santuário. Eles invadem Jerusalém, eles destroem tudo, eles destroem o templo de Salomão, eles fundem as bases do templo para tirar o ouro, as pedras preciosas. Não sobra pedra sobre pedra, como Jesus também profetizou. Amém? Então, quando o povo de Israel rejeita o reino, ou rejeita o Messias, pausa-se na última semana. Por quê? Lembra do mistério? Daniel não sabia.
o que aconteceria antes dessa última semana e depois da morte do ungido. Tanto é que ele profetiza aqui como se fosse a última semana fosse seguida. Mas lembra que Deus ocultou uma parte? Havia um período que não foi previsto nessa profecia, conhecido como Era da Igreja. O mistério que estava oculto, mas que Deus revelou na plenitude dos tempos. Lucas capítulo 21, verso 24 diz assim: cairão ao fio da espada, falando uma profecia aqui para Israel, porque eles rejeitam o reino, vem juízo sobre eles, e a Bíblia diz assim, cairão a fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. O povo judeu deixou de ser nação, sabia disso? É história isso. Eles foram levados cativos por todas as nações, deixou de existir. Os judeus foram espalhados, e Jesus está falando, está profetizando aqui, Jesus está falando, serão levados cativos por todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada sobre eles. Amém? Isaías, que é um profeta grande da antiga aliança, ele fala muito sobre o Messias, a vinda do Messias, e ele vai dizer assim, olha, Isaías 61, 1: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Amém? Isaías está profetizando sobre o Messias. Jesus, certo dia, ele entra na sinagoga para dar uma palavra. Ele abre a Bíblia. Que texto ele abre? Isaías 61. Aí olha só isso aqui: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fecha o livro e diz assim: tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha isso aqui. Jesus pega o livro de Isaías, do profeta, que profetizou 600 anos antes, e fala assim: olha, ungido, o Senhor está sobre mim, para evangelizar, para curar, para libertar, apregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, a salvação. Hoje se cumpre o que Isaías falou. Eu sou esse. Mas eu não sei se você lembrou, mas Isaías continua a profecia e Jesus pausa. Na profecia de Isaías fala assim, olha: e pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus está lendo, ele fala: e pregar o ano aceitável do Senhor, ponto. E ele para. Aí ele diz: hoje se cumpre. Por que ele parou? Porque o dia da vingança do nosso Deus vai vir depois. Amém? Vai vir um período de juízo sobre a terra, o juízo sobre o pecado. Não é que Deus está com raiva do homem, não é isso não. A tribulação vai ser um julgamento de Deus sobre o pecado. Amém? Então havia esse intervalo. Jesus veio, fala comigo assim: Jesus veio como cordeiro. Na sua segunda vinda, ele vem como leão. E ele está voltando. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar. Aleluia.
Você foi abençoado essa manhã? Amém? Sabe de uma coisa, irmãos? A gente vai falar sobre isso. Você não precisa ter medo do amanhã, porque para você que é igreja, você será livre do juízo. Posso ouvir um amém? Imagina, tem gente que acha que vai para o céu, André, aí vai ter uma faixa lá, bem-vindo ao céu. Bem-vindo ao céu, está todo mundo lá alegre para entrar no céu. Todos fazem uma fila. E aí o anjo está com um livro. E Deus fala: anjo, abre na página aí do Vitor Mesaque. Abre o livro. Aí você, meu Deus, você viu o céu, você teve um gostinho do céu. Você está lá, você viu os anjos. Que paz, que coisa maravilhosa. Aí o anjo, em 1998, faltou o culto para assistir o jogo da final da Copa do Mundo. 1989. Falou que estava doente, mas não estava, faltou aula do rema. E vai lá. Suas obras. Vitor, pesou muita obra ruim aqui. E às vezes você pensava assim, foi uma falta no rema, se eu tivesse faltado um a menos, quem sabe eu estaria no céu. Eu não sei você, mas quando eu era mais novo eu pensava que era assim, a gente ia ficar numa fila, Deus ia abrir o livro, ia apontar os nossos pecados, e se tivesse mais pecado que obra boa, condenado. Aí abria um alçapão embaixo, ia para o inferno. Graças a Deus, irmãos, que uma vez que você vê a faixa do céu, que você for arrebatado, nunca mais você estará separado de Deus. A gente vai estudar isso aqui. Amém? O seu julgamento é um julgamento para premiação. É um julgamento para recompensas. É um julgamento, irmãos, para Deus te retribuir pela sua fidelidade aqui na terra. Não é um julgamento para condenação. Pastor, como que eu faço então para ser arrebatado? Como que eu faço para ir para o céu? Como que eu faço? Uma coisa é necessária: reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é por obras, não é por merecimento, é pela fé. Eu queria fazer um convite para você essa manhã. Se você entrou aqui, você nunca entregou sua vida para Jesus, o reconhecendo como Senhor da sua vida e Salvador, e você deseja entregar sua vida para Ele, ou talvez você está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, e deseja voltar para Ele, voltar para os caminhos de Deus. Eu queria fazer uma oração com você. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Queria que todos fechassem os olhos nesse momento. Se eu estou falando com você, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Essa atitude é suficiente para te levar para o céu, reconhecendo Ele como Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai.